Vou compartilhar a aula com vocês aí. Exercícios de logaritmos. Todos vocês estão me escutando, concordam? Assim? Vamos lá. Vou começar fazendo com vocês uns exercícios que ainda faltou da aula passada, que nós não tínhamos tido tempo de resolver. Nós tínhamos lá uma equação onde nós tínhamos que resolver esta equação. Observem que eu tenho aqui assim, ó, logaritmo na base x de 10 mais 3x igual a 2. Eu disse para vocês, sempre que tivermos logaritmos, e que desses logaritmos, se eu conhecer dois termos deles, se eu conheço este termo e este, eu consigo descobrir o terceiro termo, que é esse x aqui. Como é que eu descubro? Fazendo o giro, ou seja, o logaritmo eu vou transformar numa equação exponencial, olha lá. X ao quadrado é igual a 10 mais 3x. Fiz o giro e tirei fora o logaritmo, caí numa equação exponencial. O que eu já vou fazer aqui em cima, ó? Como eu tenho uma equação, ó, já vou fazer aqui, ó, a minha condição de existência. Quem é a minha condição de existência? Esse meu x aqui tem que ser maior do que zero, e esse x tem que ser diferente de 1. Lembrem, ele está na base, ó. A base tem que ser maior do que zero e diferente de 1. Esse 3x mais 10 também tem que ser igual a zero. Esse 3x tem que ser maior que menos 10. Esse x tem que ser maior que menos 10 terços. O x tem que ser maior do que menos 10 terços. O x tem que ser maior do que zero e o x tem que ser diferente de 1. Na verdade, a minha condição de existência, o x tem que ser maior que zero e diferente de 1. Porque aqui, maior que menos 10 terços, ele tem que ser maior que menos 3, alguma coisa. Então, resolvendo esta minha equação agora aqui, ó, x ao quadrado menos 3x mais 10 igualei a zero, vou resolver o meu delta, menos 3 ao quadrado, menos 4 que multiplica 1, que multiplica 10, 3 ao quadrado dá 9, menos, olha aqui, prestem atenção, ó, 4 vezes 1 dá 4, 4 vezes 10, menos 40. Meu delta é menos 36. Ora, se o meu delta é negativo, eu não tenho solução. A minha solução é conjunto vazio, ou seja, não existe por quê? Porque eu não tenho como descobrir valor de x. O meu delta é negativo. Se o delta é negativo, ó, não tem raiz real. Ou seja, lá no segundo ano, ano que vem, aqui vocês vão aprender que para existir raiz de número negativo é um número complexo. Ela existe dentro do conjunto dos complexos, não dentro do conjunto dos reais. Então, esta minha equação aqui não tem solução, tá? Vamos lá. Agora nós tínhamos ali, ó, logaritmo de 3, 0,47. Logaritmo de 2, 0,30. Ele quer o logaritmo da raiz cúbica de 48. Então, vamos lá. Observem que ele me diz aqui, ó, é
aproximadamente. Quando ele me diz aproximadamente, significa que ele vai ser um número aproximado deste aqui. Vamos lá. Logaritmo da raiz cúbica de 48. Ora, se eu decompor o 48 aqui, ó, dá por 2, dá 24, dá por 2, dá 12, dá por 2, dá 6, dá por 2, dá 3, dá por 3, dá 1. Então, isso vai ser logaritmo da raiz cúbica de 2 na terceira, 2 na quarta, que é 4, 2 na quarta, vezes 3. Está aqui. Vezes 3. Isto vai ser logaritmo de 2 na quarto terços, vezes 3 na 1 terço. Está aqui. Saí do radical, transformei numa potência cujo expoente é uma fração. Ora, se eu tenho logaritmo de um produto, isso aqui vai ficar logaritmo de 2 na 4 terços, vezes logaritmo de 3 na 1 terço. Se eu tenho um expoente, vocês já sabem que o expoente vem para frente do logaritmo. Se o expoente vem para frente do logaritmo, isso vai ficar 4 terços do logaritmo de 2. Se tem vezes, vai ficar mais, aqui já vamos botar mais aqui, ó, para a gente saber, mais, porque se é uma multiplicação, vamos transformar numa soma, mais 1 terço do logaritmo de 3. Ora, agora aqui sim, agora aqui eu vou começar a trocar. Aqui vai ser 4 terços vezes 0,3 ou 0,30, mais 1 terço vezes 0,47. Ora, 4 vezes 0,30, isso aqui vai ficar 4 vezes 0, 4 vezes 3, 12, 1,20. Divididos por 3, mais, aqui vai ficar 0,47 divididos por 3. Ora, vamos lá. Vamos pegar aqui, ó, 1,20 divididos por 3, isso me dá 0,4. 0,4 mais 0,47 divididos por 3, 0,47 divididos por 3, isso me dá 0,156. 0,156666666. É isso que vai dar aqui, uma dízima. Tá? Bom, isso aqui, se eu somar 0,4 mais 0,156, isto vai ficar 655, vai ficar 0,556, isto vai ser aproximadamente 0,56. Essa última casinha aqui, ó, se essa última casa for acima de 5, eu arredondo essa casa aqui. Então, vou passar isso aqui para 6, isto vai ficar 0,56. A minha resposta está aqui na letra B. Aproximadamente 0,56. O exercício número 7, que tinha lá ainda da aula passada, nós tínhamos logaritmo de A igual a logaritmo de 0,0625 na base 0,5 menos
logaritmo da raiz de 8 na base 2, mais logaritmo de 8 na base raiz de 32. Então, vamos lá. Eu quero saber o valor desse A aqui. Então, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou resolver esse logaritmo de 0,5, 0,0625, que está na base 0, eu vou chamar isso aqui de x. E eu vou fazer um giro aqui, ó. Então, vou ficar 0,5 elevado a x vai ser igual a 0,0625. Ora, isso aqui vai ficar 0,5 vai ser 5 décimos elevado a x igual a 625, 1, 2, 3, 4, sobre 1.000, 1, 2, 3, 4 casas. Ora, 625 é 5 vezes 5, 25, vezes 5, 125, vezes 5, 625. Então, aqui vai ficar 5 décimos elevado a x igual, aqui, ó, é 5 na quarta potência. 5 vezes 5, 25, vezes 5, 125, vezes 5, 625. Aqui é 10 também na quarta potência. Então, isso aqui vai ficar 5 décimos elevado a x igual a 5 décimos elevado à quarta potência. Cortei, o meu x é 4. É como se eu dissesse para vocês assim, ó, esse logaritmo aqui é 4. Tudo isso aqui, o valor dele é 4. Ok? Vou agora calcular aqui ao lado, vou calcular esse aqui. Logaritmo na base 2 da raiz de 8. Vou chamar isso aqui de x. Vou fazer o giro, 2 na x é igual a raiz de 8. 2 na x é igual a raiz de 2 na terceira. 2 na x é igual a 2 na 3 meios. Cortei. X igual a 3 meios. Que conclusão eu cheguei? Ora, cheguei à conclusão que esse logaritmo aqui é 3 meios. Agora vou calcular o último. Observem que eu estou calculando tudo separadamente, ó. Eu vou calcular lá, logaritmo da raiz de 32 de 8. Opa, logaritmo de 8 na base raiz de 32. Vou chamar isso aqui de x, ou seja, raiz de 32 elevado a x é igual a 8. 32 é 2 na quinta. Raiz de 2 na quinta elevado a x é igual a 2 na terceira. 2 na 5 meios de x é igual a 2 na terceira. Cortei, 5x sobre 2 é igual a 3. 5x é igual a 6, vou passar o 2 multiplicando. X é 6 quintos. Está aqui. X é 6 quintos. X é 6 quintos. Cheguei à conclusão de que esse logaritmo aqui é 6 quintos. Ora, o que eu preciso fazer agora aqui ao lado? Aqui ao lado, eu preciso somá-los. Ou seja, tirar isso aqui para nós ter mais espaço. Se eu preciso somar aqui, eu tenho lá 4 mais 3 meios, mais 6 quintos. Meu denominador comum é 10. 10 por 1 dá 10 vezes 4, 40.
10 por 2 dá 5 vezes 3 dá 15. 10, aqui é menos, não é mais. Aqui é menos. Aqui é menos. Mais 10 por 5 dá 2, 2 vezes 6, 12. Então, fiquei 40 mais 12, 52. 52 menos 15 décimos. 52 menos 15. Aqui vai me dar 47. 37, eu acho que é. 37, porque 5 mais 7 dá 12, vai 1, 3, 4 e 1, 5. Então, vai me dar 37 décimos. Está aqui. 37 décimos, a minha resposta está aqui na letra B. 12 menos 5 dá 7, 4 menos 1 dá 3. 37 décimos. Agora eu vou começar a resolver exercícios da apostila de vocês, que vocês têm lá na página 214. Eu peguei lá o número 4. O número 4, ele está na segunda coluna lá da página 214. Quem tiver com a apostila na mão aí pode pegar para resolver. Ele me diz assim, ó, atribuindo log de 2 o valor de 0,3. Então, os valores de logaritmo de 0,2 e logaritmo de 20 são respectivamente. Então, vamos lá. Eu quero achar o logaritmo de 0,2 e eu quero achar o logaritmo de 20. Está aqui. Ora, vamos lá. Primeiro vamos começar. Logaritmo de 0,2. Quem é o logaritmo de 0,2? Isso aqui é o logaritmo de 2 décimos. Isto aqui vai ser o logaritmo de 2 menos o logaritmo de 10. Ah, eu tenho o logaritmo de 2, que ele me deu ali. Quem é o logaritmo de 10? Lembrando vocês lá da outra aula, quem é logaritmo de 10? Logaritmo de 10 está na base 10. A base não está escrita aqui, ó, então é base 10. Logaritmo de 10 na base 10 é 1, lá das propriedades, das consequências da definição de logaritmos. Então, o que eu tenho aqui? Logaritmo de 2, 0,3, menos 1. 0,3 mais 0,3 menos 1,0, isto é menos 0,7. Aqui é menos 0,7. Se é menos 0,7, essa está fora, essa está fora, essa está fora. Ou é A ou é B. Vamos lá. Agora, quem é o logaritmo de 20? Como é que eu posso escrever isso aqui? Eu posso dizer que logaritmo de 20 é quem? É o logaritmo de 2 vezes 10. Olha aqui. 2 vezes 10 não é 20? É. Então, eu posso dizer que isso aqui é o logaritmo de 2 mais o logaritmo de 10. Quem é o logaritmo de 2? 0,3. Quem é o logaritmo de 10? É 1. Isto é 1,3. Ah, Zé, e se eu pegasse o 20 e decomposse o 20? Olha aqui, ó. Vou fazer aqui para vocês verem. Eu podia ter pego o 20 e decompor o 20. Dá por 2, dá 10, dá por 2, dá 5, dá por 5, dá 1. Eu ia ficar lá com o logaritmo de 2 ao quadrado vezes 5. Ia ficar
2 vezes o logaritmo de 2 mais o logaritmo de 5. Eu já ia ter que achar o logaritmo de 5, que eu sei o logaritmo de 5 é o logaritmo de 10 dividido por 2. O meu caminho é maior, mas vou chegar na mesma resposta. Poderia ter feito assim? Poderia. Mas esse aqui é o menor caminho para vocês chegarem nesse exercício. A minha resposta, então, é 0, menos 0,7 e 1,3, está aqui na letra B. Tá? Resposta de vocês é letra B. A número 5 me diz lá, ó, logaritmo de 2 igual a m. Ele não está trabalhando com o valor, ele está me dizendo, é uma variável, m. Logaritmo de 3 é a variável n. Obviamente, as minhas respostas têm que estar com m e n. Ele quer o logaritmo de 3,6. Então, vamos lá. Quem é o logaritmo de 3,6? Isto aqui vai ser o logaritmo de quê? De 36. Vamos arrumar direitinho aqui. 36 décimos. 3,6 é 36 décimos. Isso vai ser o logaritmo de 36 menos o logaritmo de 10. Observem aqui, ó, a base é 10, não está escrita. Se a base é 10, esse logaritmo de 36, se eu decompor o 36, vai dar por 2, vai dar 18, vai dar por 2, dá 9, dá por 3, dá 3, dá por 3, dá 1. Que vai ficar 1. Então, vai ficar logaritmo de 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado menos o logaritmo de 10. Como eu tenho logaritmo de um produto, isso vai ficar logaritmo de 2 ao quadrado mais o logaritmo de 3 ao quadrado menos o logaritmo de 10. O expoente pula para frente do logaritmo. Então, isto aqui vai ficar 2 vezes o logaritmo de 2 mais 2 vezes o logaritmo de 3 menos o logaritmo de 10. Ora, agora eu tenho o logaritmo de 2, eu tenho o logaritmo de 3 e eu tenho o logaritmo de 10, porque eu sei que logaritmo de 10 na base 10, isso aqui é 1. Isso aqui já sei por definição. Então, aqui vai ficar 2 vezes m mais 2 vezes n menos 1. Então, vai ser 2 vezes m mais n menos 1. Aqui está o resultado. A minha resposta está aqui na letra D. Observem que ele não fez aqui, ó, 2m mais 2n menos 1. Por que eu não fiz isso? Porque eu já botei o 2 em evidência aqui, ó. Já olhando nas alternativas, eu já sabia que era esta aqui. Porque tinha que terminar em menos 1. Então, já botei aqui em evidência. Aqui está a resposta da número 5, está na letra D. Tá ok, gurizada? Alguma dúvida? Na página 215, tem ali um número 1, que é daqueles exercícios que diz assim, ó, para casa.
tem uma partezinha lá em cima, lá na apostila, que diz assim, ó, para casa. Está escrito lá. Então, é esses aqui que eu vou começar a fazer com vocês aqui, tá? O número 1 diz, num determinado mês, a quantidade que de um certo produto por dia em uma loja, em função do dia D do mês, é representado pela função, aí diz assim, ó, Q igual a log na base 2 de D. Quem é o Q? O Q é a quantidade vendida de um certo produto. O D é o número de dias ao mês, ó, em função do número de dias ao mês. Tá aqui, ó. Aqui está a minha função na base do... Ele quer saber qual a quantidade vendida desse produto no dia 16 desse mês. Ora, se ele está me dizendo que o dia é o dia 16, a quantidade vai ser o logaritmo de 16 na base 2, gente. Pô, pelo amor de Deus, isso é uma barbada. Quem é o logaritmo de 16 na base 2? Eu vou chamar de x, eu estou dizendo, ó, o que é x? Está aqui. Se o que é x, 2 elevado a x é igual a 16. Fiz o giro, saí do logaritmo. Ora, se 2 elevado a x é igual a 16, 2 na x é igual a 2 na quarta. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Cortei as bases, x é 4. Ou seja, a minha resposta está aqui na letra E. Qual a quantidade vendida desse produto no dia 16? A minha resposta é 4 produtos. 4 produtos foram vendidos no dia 16. Tá aí? Se ele me pedisse quantas quantidades foram vendidas no dia 8, tá lá. 2 elevado a x aí seria igual a 8. Pô, trabalhei direto. Consequência da definição, só fiz o giro, gente. O número 2. O que me diz aí no número 2? Número 2 me diz, se logaritmo de 2 é igual a 0,3, logaritmo de 36 é aproximadamente 1,6, ele quer saber, então, o valor aproximado do logaritmo de 3. É isso que ele me diz. Então, vamos lá. Ele me dá o logaritmo de 2, me dá o logaritmo de 36 e quer o logaritmo de 3. Então, vamos lá. Quem é o logaritmo de 36? Logaritmo de 36 é 1,6. Ora, o que eu posso dizer? Eu posso dizer que esse logaritmo de 36 é o logaritmo, se eu decompor o 36, eu já fiz isso antes, por 2 dá 18, por 2 dá 9, por 3 dá 3, por 3 dá 1. Então, eu vou escrever isso aqui, 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Então, eu vou colocar lá que o logaritmo de 36 é igual ao logaritmo de 2 ao quadrado mais o logaritmo de 3 ao quadrado. E eu vou escrever que o logaritmo de 36 é
2 vezes o logaritmo de 2 mais 2 vezes o logaritmo de 3. O expoente eu simplesmente pulei para frente do logaritmo. Ora, se ficou isso aqui, eu agora posso afirmar o seguinte aqui, ó. Quem é o logaritmo de 36? Ó, vou botar aqui. Logaritmo de 36 é 1,6. Ele me diz aqui. 2 vezes o logaritmo de 2 é 0,3, mais 2 vezes, vamos chamar isso aqui de x. Vamos dizer que o logaritmo de 3 é x para nós. Então, está aqui. Ora, isso aqui vai ser 1,6 igual a 0,6 mais 2x. 1,6 menos 0,6 é igual a 2x. 1,6 menos 0,6, isso aqui é 1, é igual a 2x. Ora, x é 1 divididos por 2. Quanto é que é 1 divididos por 2? Isto é aproximadamente, porque ele trabalha, aproximadamente 0,5. Está aqui. 0,5. Está aqui a minha resposta. Ou seja, isto é aproximadamente 0,5. Tá? Resposta, letra B, da número... Eu fiz qual foi? A número 2. Resposta, letra B, 0,5. Gurizada, aqui agora, número 4. Está ali, número 4. A número 4 me diz, 24 elevado a n mais 1 é igual a 3 na n mais 1 vezes 16. Ele quer saber quem é o logaritmo de n na base 3. Então, vamos lá. Primeira coisa. Vamos lá. Esse 24, se eu decompor o 24, dá por 2, dá 12, dá por 2, dá 6, dá por 2, dá 3, dá por 3, dá 1. Isso vai ficar 2 na terceira vezes 3 elevado a n mais 1 igual a 3 elevado a n mais 1 vezes 16. Então, aqui eu tenho 2 elevado a 3 vezes 3 na n mais 1, igual a 3 na n mais 1, vezes, se eu decompor isso aqui vai ser 2 na quarta. Então, observem aqui, ó, eu tenho uma igualdade de 2 produtos. E eu posso pegar esse 3 elevado a n mais 1, então lá eu vou ficar com 2 na 3n mais 3, ó, eu já resolvi essa equaçãozinha aqui, ó, e eu vou dizer que isso aqui é igual a 3 na n mais 1 vezes 2 na quarta, divididos por 3 na n mais 1. Se isso aqui está multiplicando, ele pode passar dividindo. E se ele pode passar dividindo, eu posso cancelar esses dois termos. E eu vou ficar aqui com 2 na 3n mais 3, igual a 2 na quarta. E eu aqui vou cancelar as bases, e a partir daqui eu vou dizer que 3n mais 3 é igual a 4, que 3n é igual a 4 menos 3, que 3n é igual a 1, que n é 1/3. N é 1/3, está aqui. N vale 1/3. Ele quer o logaritmo de 1/3 na base 3. Eu vou chamar isso aqui de x.
Se eu fizer o giro, vou ficar 3 elevado a x igual a 1/3. 3 na x vai ser 3 na menos 1. Isso aqui é 1/3 na 1, gente. Inverto a base, troco o sinal do expoente, o x é menos 1. Então, o logaritmo de 1/3 na base 3 é menos 1. Está aqui o resultado da minha expressão. Está ali o resultado, a questão número 4, e observe, isso aqui caiu na Universidade de Passo Fundo, num vestibular deles. O resultado desse logaritmo de m é menos 1. Juntar o que aqui? Ó? Equação exponencial e logaritmos, tudo na mesma questão. Para a próxima aula, vocês vão me resolver os exercícios 5, 7, 8 e 9 da página 215, e esses lá também dos exercícios para casa, na mesma sequência. 5, 7, 8 e 9. Ficaram 4 para vocês resolverem aí, tá? Vamos parar a gravação. Ficaram 4 que vocês vão me resolver para a nossa próxima aula.